Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criativa Cast. Eu sou a Paola Juliato, fundadora da Dona Maria Criativa. Estou aqui nessa iniciativa, nesse projeto novo, e é um prazer estar contando para vocês histórias de pessoas incríveis que partiram do zero, construíram toda a sua carreira entre sucessos e fracassos. Eu sou o rosto e o host desse podcast, e hoje é com muita alegria que eu tenho um cara assim sensacional, que eu falei até que eu não tenho nem roupa para vir para entrevistar uma pessoa dessa. É o Antônio Ticianelli, acertei? Acertou. Mas aqui a gente vai chamar ele de Tom, porque o Tom trouxe vinho e daqui a pouco eu já não vou lembrar mais falar o nome do Tom. Brincadeira, Tom. É um prazer te receber aqui, gratidão. Fiquei muito feliz quando você solicitou participar, para mim é uma honra. E o mais incrível de tudo é que você foi o primeiro convidado que eu recebi briefing para entrevistar. E que eu tive, o primeiro convidado que eu tive que estudar para saber do assunto, porque é fácil a gente entrevistar pessoas que a gente já conhece e falar de territórios conhecidos, mas a sua área eu não domino nada e hoje com certeza eu vou aprender muito. Então, gratidão de você estar aqui. Imagina, muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma brincadeira com meus amigos, que eu sempre, toda vez que eu falo com eles, eu falo: Olá, Homo sapiens do meu agrado. Então é um Boa. prazer estar aqui, muito obrigado, né? Assim, de você ter aceito o convite de eu poder participar com você. Realmente me encanta muito os temas que você aborda e eu acho que vai ser fantástico, né? E Obrigada. aí o vinho, eu mantive a tradição, né? Como a gente vem de família italiana, tem que ser um Chianti clássico aí pra gente poder Arrasou. soltar um pouco a voz aí, soltar um pouco Se as soltar, verdades, literalmente. falar as verdades. Arrasou, gratidão. Tom, eu acho que eu vou pedir para você apresentar o seu currículo de formação. E depois eu começo a te fazer umas perguntas aí do meu entendimento leigo, lembrando que esse episódio, gente, é um aprendizado para mim e esse podcast, ele é totalmente do meu jeitão, descontraído, desconcertado, então eu já vou pedindo desculpas, que a gente não tá no podcast, a gente tá numa mesa de bar aqui num restaurante, daqui a pouco vai chegar um risoto maravilhoso, o meu é de fungo, não sei o seu. Mas já vai perdoando, porque aqui é só brincadeira falando sério, viu? Não, maravilha. Eu fiquei mais feliz agora de saber que vai ter comida, sabe? Então, como eu falei, para bom italiano, comida e vinho a gente está bem Boa, satisfeito, boa. Não mas precisa mais que isso, né? agradeço aí os elogios, né? Não é um currículo tão impressionante assim, Ah, é né? sim. Tem cara, não tem cara melhor que eu no mercado, né? Mas é muito bacana poder dividir um pouco da experiência, né? Da vida. Eu acho que vai ser bem Show. legal. A minha formação inicial, né? Minha primeira formação é técnica em bioquímica. Eu me formei na ETCAP lá nos anos 90, né? Então eu tenho formação técnica em bioquímica, aí eu saí, fui fazer engenharia química, tenho formação em engenharia química. Aí eu fui morar fora do Brasil, recebi um convite de trabalho, e aí durante os anos lá na Inglaterra eu aproveitei fazer uns cursos de extensão na Universidade de Manchester, então em processos químicos. Voltando para o Brasil, eu fiz um curso de especialização em extensão na escola austríaca, né? Então é um tema que me encanta bastante, hoje está em moda, né? As pessoas falarem as questões de liberdade e ser libertárias, então são assuntos que eu gosto muito. E aí aproveitei essa época de pós-pandemia e pandemia para fazer uns cursos de extensão no MIT de Big Data e Data Science. E acho que basicamente é isso, né? Ah, sou membro do Instituto Brasileiro do Petróleo, né? Sou membro permanente deles. Explica pro pessoal o que significa ser membro, que essa era uma das minhas perguntas. É o Instituto Como Brasileiro, eles te usam? o Instituto Brasileiro do Petróleo é um instituto onde as pessoas que atuam no mercado e que são formadores de opinião ajudam o mercado brasileiro a atingir níveis de excelência com relação aos mercados de interesse do país. Então, por exemplo, exploração de petróleo onshore e offshore, Hum. novos tipos de aditivos, novas formas de aproveitamento energético. Então, o Instituto Brasileiro do Petróleo é uma entidade que ela visa trazer para dentro dela pessoas de mercado que vão contribuir para a elevação do segmento energético no país. Então, eu pertenço a essa. Tá. E aí contribuir como? Em pesquisa, em analisar pesquisas, em viabilidade, como que é? A gente tem as câmaras de discussão, então a gente tem os membros dessas câmaras de discussão, elas são segmentadas por tema. Né? Então a gente tem temas, por exemplo, ESG, por exemplo, é um tema que se fala muito dentro do IBP, novas formas de energia. Então são vários comitês que a gente tem lá dentro e a gente participa desses comitês como membro, aí analisando pesquisas, analisando as tendências, ajudando na criação de regulações. Então parte das regulações que vocês têm para combustível no Brasil, o IBP tem um membro permanente dele lá, e esse membro permanente é o elo de ligação com o governo no auxílio da criação dessas novas Hum. regras, enfim, tudo que vocês veem. E das cotas de carbono envolve isso também ou não? Vocês não É, participam, o, I- tipo, de
O IBP participa do estudo em geral, mas não é o IBP que dita as políticas ambientais. As políticas ambientais elas vêm do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, né, Certo. o qual que o IBP é ligado diretamente, e você tem o Ministério do Meio Ambiente, e eles em conjunto é que ditam as regras com relação às emissões de carbono, às metas ambientais. O Brasil tem um programa, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o Brasil é o país no mundo que tem a matriz energética mais renovável. Eu vou te dar um exemplo. Relacionado ao petróleo. Relacionada a toda energia que você Toda a consome, fonte de energia. tudo que é consumido de energia, né, que você tem para funcionar as coisas no país, você tem uma matriz energética, que é a matriz geradora. O Brasil usa por volta de 50% da energia do Brasil que ele utiliza para geração elétrica é renovável. Se você comparar com a Europa, por exemplo, a Europa tem 86% da geração dela é não renovável. Então ela Uhum. gera muito mais carbono na produção elétrica dela do que nós geramos. Então nesse ponto o Brasil é líder mundial em tecnologias. Então existe uma escala de preferência, né, que as pessoas, que o governo usa na geração de energia. Então, o Brasil tem a preferência pelas gerações eólicas, e gerações solares, aí vem a geração hidrelétrica e depois é que o Brasil utiliza as termoelétricas. Então, as termoelétricas hoje já são backup. A hidrelétrica não é um dos primeiros, é o terceiro? É Não, nessa não, ordem mas que você não, falou ou eles têm não? ordem de preferência, Ah, tá, ordem de porque eles preferência. entendem que a água é um uso de um recurso natural, embora seja renovável, mas eles estão usando um recurso natural que pode ser poupado se as Hum, demandas eólicas e solares conseguem suprir o grid nacional. entendi, Então eles vão complementando. Então eles entendi. startam 100% desses primeiros, completam com energia hidrelétrica e o restante é energia termoelétrica, que hoje o Brasil, por exemplo, já usa. Ele encerrou atividades de combustível líquido e hoje só usa gás, que são as mais eficientes, menos impactantes. Então, na questão de combustíveis, o Brasil lidera. Por exemplo, o Brasil Entendi. hoje tem um programa nacional de escrituração de crédito de carbono através do agronegócio. O Brasil já fala em soja de baixo carbono, que é um item muito discutido dentro da ONU. Então, o Brasil hoje lidera. O Brasil, eu arrisco dizer que o Brasil está alguns anos na frente. Mas isso por quê? É Que, isso eu- que eu ia te perguntar. O que que você acha que o que puxa, a resposta Exato. é muito simples. O Brasil hoje é o maior exportador de grãos do mundo. O Brasil é o maior exportador de carnes de corte do mundo, de gado. O Brasil é o maior exportador de açúcar e energia renovável através do etanol. Então, essas lideranças fazem com que o Brasil busque novas tecnologias, novas gerações. Então, antigamente você tinha a cana que a gente chama de primeira geração, que é praticamente você espremer a cana de açúcar. Hoje a gente já fala em geração de cana de etanol de terceira geração, que ele já aproveita, é aproveitamento do material celulósico por uma segunda vez para fazer a geração de etanol, Caramba. energia. Então, o Brasil assim, é líder, absolutamente líder. Hoje, dentro de uma fazenda, né, eu brinco o seguinte, a gente tem a impressão quando você fala do agro, o pessoal pensa que é um bando de sitiante, que é aquela coisa Exato. bem arcaica, mas não. Hoje você tem grupos econômicos familiares dentro do agro que eles faturam 6, 7 bilhões de reais ano, e eles têm investimento na casa de 50, 60 milhões de reais ano em tecnologia. E essa tecnologia, ela é nacional ou ela vem mais de fora? Hoje eu posso dizer assim que parte dos clientes que a gente atende pela Ecomanda, eles usam uma tecnologia de monitoramento de lavoura, que é uma empresa brasileira chamada Solinftec. Ela Que legal. lidera, então é uma empresa que recebeu um aporte estrangeiro de uma empresa israelense, mas a tecnologia que eles têm hoje é 100% nacional. Então, inclusive eles exportam para os Estados Unidos, Show. Rússia. E você acha que extensão territorial ajuda bastante nesse ranking aí? Ajuda, né? Ajuda, ajuda. O Total, Brasil né? tem alguns dilemas aí com relação aos marcos territoriais, né? Sim. Mas que eu acho que na minha opinião, eu acho que isso não afeta o agro diretamente, né? O Brasil tem terra ainda explorável, o Brasil tem concentração, os mercados estão se movimentando para outras áreas, mas o Brasil, a extensão territorial ajuda bastante, né? Então, se você pensar que só o estado de São Paulo, acho que cabem 5 ou 6 Suíças dentro de São Paulo, é uma coisa impressionante, né? Dá muita diferença, né? E você vê, assim, muita empresa gringa querendo vir para cá e aproveitar dessa área, porque eu penso que o governo, ele favorece esse desenvolvimento, esse estudo, eh, investir mesmo em combustíveis, biocombustíveis que chama, Sim. enfim, você sente que o governo ele é mais protecionista nisso ou ele abre bastante oportunidade para investidores, para empresas de fora? Não, hoje a gente tem dentro do Brasil, a gente tem algumas empresas grandes de commodities que a gente chama.
Então a gente tem a Louis Dreyfus, por exemplo, que é uma empresa americana, e a gente tem a Coffico, que é uma empresa chinesa, que é a maior produtora de commodities do mundo, inclusive grãos. Hum. Então ela tem algumas fazendas aí no Brasil espalhadas, inclusive a gente trabalha com eles Que através da legal, Ecomanda. que legal. Eu acho que a gente precisa falar pro pessoal. Vamos contar para eles o nome da sua empresa. Mas antes a gente não brindou, né? Que falta de educação. Eu falei que eu ia brindar e não brindei. Com mão do coração que eu já aprendi. Saúde e Saúde, sucesso para todos nós. Nome da sua empresa, por favor. não, a empresa não é Ecomandas. minha, né? Eu trabalho na empresa, Boa. eu sou o CEO da empresa, né? Eu respondo Não tem pelas. participação. Eu sou o que eles chamam de diretor estatutário, né? Tá. Eu tenho uma participação obrigatória por regulamento, porque eu sou representante legal da empresa. Então, por demandas legais, eu sou obrigado a ter uma pequena participação. Legal. Hoje eu sou responsável pela América Latina, né? Então a gente começa lá no Uruguai, eu vou até o começo da América Central e países do Caribe. Hoje essa é a minha atribuição Show. como E a empresa chama Ecomanda. Ecomanda. Ecomanda Ecomanda é Américas. uma empresa suíça, né? E aí qual foi o desafio que me atraiu para a Ecomanda, né? Como que você foi parar nela? Foi uma coisa bem engraçada, porque quando eu voltei da Inglaterra, que eu voltei a trabalhar no Brasil, eu comecei a trabalhar numa consultoria de assuntos regulatórios, né? Foi uma das maiores empresas de assuntos regulatórios do país. A gente atingia alguns clientes, a gente chama de key accounts, né? Então, grandes clientes, então, Dow Química, Henkel, grandes empresas. E aí, a Comanda apareceu com uma demanda para a gente para resolver alguns problemas regulatórios que eles tinham. A gente resolveu muito rápido. E aí, os investidores da empresa falaram: a gente tem a ideia de trazer a empresa para o Brasil. Até então, eles não operavam e a gente queria um head de negócios. Você se interessa pelo, pelo business em si? E aí eu fui conhecer um pouco mais o negócio. Então a Ecomanda, primeira coisa que me atraiu, a Ecomanda tem uma questão que faz parte dos pilares de desenvolvimento dela, é que todo produto que a Ecomanda fabrica, ele é destinado a conservar o mundo para as gerações futuras. Na Nossa, verdade, legal. e aí o conservar é uma palavra muito interessante, né? Porque o preservar é manter intocado. E a gente tem o conhecimento na Ecomanda que o mundo não vai permanecer intocado. A gente tem 8 bilhões de Não pessoas, tem como, né? esse povo tem que ir para algum lugar, esse povo tem que Tem que comer. ressignificar essa realidade aí que o Exatamente. pessoal fala, Então, né? o conservar para a gente faz muito mais sentido. Uhum. Por quê? Porque o conservar significa o seguinte: eu vou cuidar daquilo que já existe, mas vou aproveitar de uma maneira mais inteligente. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na Comanda. A segunda coisa que me chamou era por ser um produto revolucionário. Eu vim do mercado de oil and gas, então a gente já ouviu falar por várias vezes de aditivos, o aditivo faz isso, o aditivo faz aquilo, e nunca entregou para o cliente o efeito líquido que a gente queria do resultado, né? A gente tem dificuldade. É um mercado muito ruim de se trabalhar inicialmente por isso. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu quero compreender um pouco mais essa questão. Então eles apresentaram um produto patenteado, uma tecnologia hipersônica, né? Tem todo um processo fabricativo super exclusivo. E aí meu desafio para eles foi o seguinte, falei, vocês vão me mandar a amostra do produto, eu vou colocar no meu carro, e se funcionar, eu retorno para vocês. Boa, E assim, eu botei no meu carro, rodei impressionante, assim, eu tive 10% de economia. entendi. E Aí, ele é um produto a um custo acessível. é um produto no custo acessível. Qual era o foco da Ecomanda? Inicialmente nós gostaríamos de trabalhar só no B2B. Na Ecomanda, quando veio para o Brasil, a gente quer atingir os grandes consumos porque é onde você tem os melhores faturamentos. Mas as empresas são feitas por pessoas. E as pessoas perguntavam para a gente, tem no posto? Onde eu Uhum. posso comprar? Você não me arruma uma amostra? E a gente veio maturando isso ao longo dos anos, né? Para tentar trazer para o mercado. Então hoje a gente já desenvolveu uma fórmula para o mercado consumidor final, a gente está chegando em alguns postos de combustível, isso foi uma virada de chave. Eu brinco com todo mundo, a gente teve um período super bacana na vida de todos, que foi a pandemia, né? Todo Sim, mundo bem bacana. conseguiu trabalhar, né? Nem todo Sim, mundo podia sim, sair de sim, sim. casa, super liberdade, então isso atrapalhou um pouco o nosso desenvolvimento A com relação ao expansão para essa business, área aí. exatamente. E aí, qual foi o outro pilar que a Comanda tem? A Comanda tem um pilar que é muito engraçado, que assim, a gente antecipa o ganho do consumidor. Esse é o Hum, grande foco, né? Então, explica. por exemplo, toda vez que você fala de questões ambientais, o pessoal fala, vamos plantar uma árvore, vamos pagar para neutralizar um carbono. E aí, quando você fala de empresas, você está adiantando o investimento para fazer essa neutralização, para fazer essa compensação ambiental, mas você não tem o payback disso direto. Hum, Com o nosso produto, não. Porque à medida que você economiza combustível, você evita de lançar na atmosfera os gases os gases do efeito estufa. Então, o que entendi. que eu dou para o meu cliente? Olha, você tem o ganho financeiro atrelado ao ganho ambiental. Então, ele tem o ganha-ganha.
Entendi. E aí no mercado agro, é onde foi a gente encontrou o melhor lugar para residir. O porquê? Porque o agro hoje ele tem uma condição que ele recebe uma nota do governo federal, eles chamam de nota de eficiência energética, e essa nota de eficiência energética garante a ele escrituração de crédito de carbono na bolsa, que ele vai vender isso para quem distribui o combustível. Nossa, isso foi sensacional. Eu tava lendo sobre isso ontem. Eu falei, nem sabia que existia. Eu falei, meu, que sacada. E aí o que acontece? Quando eu chego com um produto desse, meu produto aumenta a nota de eficiência energética dele, ele aumenta a escrituração de carbono. Então ele está dando ganho econômico da redução do consumo de combustível, mais o ganho econômico da escrituração dos créditos de carbono. É, pelo que eu entendi desse produto, que ele chama Activator, né? Activator. É, todo mundo na cadeia ganha com ele. Todo Não mundo. tem tipo, não estoura em alguém assim, né? Não estoura em quem tá produzindo, não estoura no consumidor final. E eu acho que você também na sua carreira foi o que te espantou mais positivamente de Exatamente. se deparar com um produto desse. Exatamente. Eu falo assim, eu faço parte de uma geração um pouco mais antiga, né? Eu tenho assim 10 anos de diferença para você. Uhum. E é uma geração que a gente foi concebido profissionalmente de uma forma diferente. Era um mundo menos dinâmico, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar sem celular, a gente tinha facsímile, né? Não, em 10 anos muda muita coisa, né? Exatamente. Então isso me levou como profissional e até por isso eu fui buscar essas especializações de compreensão, né? De entender como eu, como profissional, poderia me ressignificar no mercado. Né? Hum. Porque o fato é, o petróleo ele está ficando obsoleto. O petróleo ele vai sumir com o tempo. Eu não sei dizer para você se é daqui 30 anos ou se vai ser daqui a 100 anos, né? Certo. Na Europa já existem questões ambientais eles vão fazer a parada da produção de carros a combustão até 2036. O Brasil está caminhando para o mesmo sentido. Eu tenho algumas resistências, assim, tem alguns questionamentos particulares, mas acho que não é o caso aqui de a gente trazer para a mesa porque são coisas muito técnicas. Certo. Mas é o futuro, né? Então, assim, eu acho que quanto o futuro e uma tendência, a gente não consegue brigar, a gente tem que se adaptar, né? E aí a Comandas já tem visão disso E já já. tem visão, a gente está trazendo outros produtos para o mercado, outras questões aí Muito para legal. a gente poder continuar se revolucionando, né? E a questão profissional foi a seguinte: quando eu percebi que eu deveria mudar, né? Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso ser mais fluido no mercado, eu preciso me desestatizar, né? Sair um pouquinho, Uhum. vencer a inércia para o mercado, porque eu tinha toda a especialização que eu tenho, ela é voltada para o oil and gas. Então eu sou especialista em lubrificantes pela Sociedade de Tribologistas e Engenheiros de Lubrificação nos Estados Unidos. Eu tenho várias questões das certificações que me ajudam nesse segmento, mas a mudança ia me deixar obsoleto. Então eu comecei a buscar conhecimento através das pessoas que são disruptivas, né? Boa. Eu acho que o mercado hoje é disruptivo, né? Você falou, hoje, se você pegar, por exemplo, meu pai é de 1942. Meu pai falava que uma notícia para chegar no Brasil demorava 30 dias na década de 50. Sim, Hoje, em 3 segundos, você praticamente você vê ao vivo o que está acontecendo. Então, essa exato. velocidade faz com que a gente comece a ter um pensamento disruptivo. Você tem grandes caras que pensam de forma disruptiva. Você teve o Steve Jobs, por exemplo, né? Ele criou um negócio que é o iPhone, que é uma Que loucura. Todo revolucionou em mundo quer poucos a Apple, anos. né? Você tem o Elon Musk, pô, o cara tá olhando na frente, assim, ele tá muitos anos na frente, né? Eu brinco, falo, o Elon Musk é um extraterrestre. São pessoas visionárias, né? Eu Exatamente, mas é gosto o dessa pensamento palavra. disruptivo, sabe? Sim. Então, aí a questão é a seguinte, como é que eu vou pensar disruptivo? Pô, eu tenho que entender como é que o meu conhecimento em oil and gas pode ajudar essas questões futuras. E aí a Comanda veio como uma luva. Eu falei, poxa, é exatamente o que eu preciso. E eu Então, acho que você não para de estudar até hoje, né? Porque, não, pelo que parece, a Comandos é uma empresa que está sempre atualizada, não só atualizada, sempre à frente. E isso exige uma preparação e um estudo de vocês também para vocês acompanharem esse movimento, né? não, E exatamente, a gente como que está por vocês dentro de se tudo. posicionam nesse mercado perante isso? Por exemplo, hoje vocês estão lá falando sobre o produto Activator tal, e lançando impostos, expandindo ele, mas já sabendo que provavelmente daqui 30 anos vocês já estão também trabalhando para uma possível nova demanda de mercado, um novo comportamento de consumo de combustível. É falado sobre isso, assim, tipo, Não, a gente tem. essa construção Sim. de evolução Uhum. desse Então, sim, consumo? a gente tem essa questão, a gente pensa muito olhando mais para frente. Então, é difícil. O Brasil tem uma dificuldade, né? O Brasil não te permite enxergar mais do que 4 anos, E né? deixa eu fazer uma pergunta aqui. É fácil achar mão de obra para acompanhar isso aqui no Brasil? Não, Não é não, simples, né? não é Porque eu fico simples. pensando, gente, não pode ser gente com uma mentalidade comum ou normal, igual você falou, de precisar se reinventar e ser disruptivo. Eu fico, cara, como que você constrói uma equipe que acompanha o level dessa empresa? Tipo,
Deve ser bem Não, é desafiador. desafiador. A gente tem uma das metas que eu tenho como gestor da Ecomanda é a gente diminuir o turnover de pessoas, né? A gente tem um Hum, turnover muito grande hoje, né? Até tô lendo um livro, acho que da Fundação Falcone com a Ambev, certo. que é um livro que eles falam sobre realmente como a Ambev mudou a chave dela para diminuir o turnover de pessoas, porque isso impacta na evasão de capital, né? Então, a questão é a seguinte, se eu tenho um funcionário que eu treinei, que eu trabalhei a cabeça dele, e ele sai da minha empresa e vai para o mercado, é evasão de capital da empresa. Não só de capital Total. intelectual, mas de capital financeiro, porque eu tive que pagar o salário dele, eu tive que treinar, eu tive que capacitar, e esse cara foi embora. Então, eu acho que essas questões, então, hoje a meta é o quê? Diminuir o turnover. Você acha que é erro de contratação, contratar muito rápido? Tipo, você Não. acha que uma ponta da cadeia seria, tipo, um processo seletivo bem mais demorado? Meu, eu vejo, tipo assim, eu tenho amigos que são representantes farmacêuticos da Axê, por exemplo. O processo seletivo desse pessoal, se passa e é contratado, eles ficam 2 meses lá, tipo, ralando e fazendo, pra ver se vai ser contratado. Eu falo assim, e isso é um representante farmacêutico. E aí, isso me leva a pensar numa esfera muito menor do meu negócio, de como às vezes a gente contrata por impulso, por necessidade, quando você já está, tipo assim, precisando mesmo de uma mão de obra, e você às vezes não dedica aquele tempo mesmo de investimento, de testar a pessoa em tudo, porque aí o que acontece? Você investe, 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 e, sei lá, o funcionário te deixa na mão por, sei lá, por um cara que pagou um pouco a mais, ou por Isso não ser acontece. competente, não entregar o que a empresa esperava. Eu acho que a gente tem dois problemas muito, assim, eu vejo dois problemas muito fáceis, assim, em frente à questão. Primeiro, a gente tem uma questão geracional, né? A gente tem uma geração mais nova, que é uma geração imediatista, é uma geração Sim, que não quer aguardar o tempo necessário de maturação, então isso atrapalha, né? de construir uma carreira Não, mesmo dentro da exatamente, empresa, né? entender que a carreira, ela é feita de... Eu tenho uma coisa que eu falo para todo mundo que eu trabalho com, né? Eu falo o seguinte, ninguém aprende pelo acerto, Não, você é vai aprender verdade, pelo erro. é verdade. Só que o problema é que as pessoas não estão prontas para sentir a dor do erro, porque o É. erro te traz E crítica. lidar com as Não é a consequências, crítica, etc. ninguém quer ser criticado, né? Então, assim, eu sou muito grato, porque se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu tive muita crítica. Deu muita cabeçada Não, também, então né? eu tomei muita crítica, sabe? E a crítica me ajudou a entender, né? Então, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: eu nunca fui esse cara que hoje absorve. Eu fui Uhum. jovem, eu tive lá minha fase hormonal, Já foi que impulsivo, já já fui respondeu, já. impulsivo, já fui explosivo, então eu acho que. Mas eu comecei a entender em determinado momento da minha vida, que eu não sei precisar quando foi, mas aconteceu, de falar o seguinte: se eu quero subir na corporação, eu tenho que me suprir de algumas habilidades. Porque o crescimento na carreira ele não é só feito de competência e habilidade, ele não é só feito de competência, tem que juntar competência e habilidade. Então eu falo pro pessoal o seguinte: habilidade você vem com ela. Habilidade é uma coisa que vem com você. Então eu dou um exemplo. Se você pegar o Neymar, é um cara habilidoso. Sim, Não necessariamente seu filho vai ter a mesma habilidade que o Neymar. Mas pode ser que seu filho seja mais competente do que o Neymar. Eu dou um bom exemplo para você, o Cristiano Ronaldo. Ele não é um cara habilidoso, mas ele é um cara muito competente. sim. Por quê? Porque ele é um cara dedicado, ele tem uma rotina de treino, ele mantém Tem a saúde dele disciplina, dedicação. alinhada, ele é disciplinado. Então, isso são as competências. Sim. Agora, a habilidade é a facilidade com que a pessoa tem para assimilar aquilo que ela faz. Então, tem pessoas que têm habilidade para serem líderes, tem pessoas que têm habilidades para serem simples, trabalhar só na coordenação, tem gente que tem habilidade para vender. Então, eu acho que passa por esse processo e eu acho que essa geração mais nova ele tem muito imediatismo. Mas por que eles são imediatistas? Porque é o seguinte, no celular você tem tudo, no Google você tem tudo, É eles não uma têm... nova cultura, O né? processo mudou, e mudou muito rápido, então todo ano você tem um telefone novo, todo ano você tem um modelo de carro novo, então isso gera esse imediatismo. Então eu acho que o papel dos gestores mais velhos, né, e eu me ponho nessa questão, né, e assim, eu cheguei muito cedo no cargo de CEO, eu cheguei com 37 anos de idade, né, Você então chegou bem novo. eu já estou há 7 anos já liderando equipes, então acho que isso me trouxe uma maturidade um pouco mais prematura. Mas eu acho que a fato de eu ter ascendido mais rápido foi justamente por causa desse buraco que existe entre as gerações, entendeu? Então eles têm pressa, tiveram pressa de trazer as pessoas da minha geração para cargos mais altos, porque eles sabiam que abrir um leque muito, abrir um leque em inglês mesmo, e abrir um espaço muito grande entre as gerações, eles teriam dificuldade de reposição. Então, existe um estudo de uma consultoria americana, se não me engano, acho que é da Reis, que eles falam que essa geração que vem agora vai ser a primeira geração na história da humanidade que ela não vai superar a geração anterior.
Caraca, Então, meu. são os desafios de RH. Então, a gente convidou uma empresa de RH para nos ajudar internamente, para entender como a gente faz para aumentar a retenção e como a gente faz para direcionar as questões de qualificação profissional. É porque tá sendo um aprendizado também até para essas empresas de Não, RH como lidar com essa geração nova que tá vindo, não, né? Como que exatamente. você contorna isso? E Porque até a forma de falar, de se comunicar é diferente, né? Então eu vivi uma época, né, que talvez hoje eles visem como assédio moral, eles visem como uma comunicação agressiva, sim, né? Então a nossa tarefa, é nós que crescemos nessa educação, é como criar um filho, é. né? Então a gente procura criar um filho com uma comunicação não agressiva para que ele tenha uma facilidade de se adequar melhor. Mas enquanto profissional a gente tem essa dificuldade. Então eu tenho essa dificuldade muito grande no mercado, porque para mim não é só a capacidade tecnológica, entendeu? Não adianta o cara vir com um currículo de engenheiro ou tecnólogo, não importa o que seja. Mas se dentro dele não tiver aquela sementinha da disrupção, que é aquele cara que fala, não, vamos fazer diferente. Eu falo assim, às vezes a gente tem que pensar fora da caixa e ficar fora da casinha também, entendeu? Bater fora do bumbo, Sim, ficar sim. malucão, porque é assim que funciona. Né? Eu É acho que bem assim. as coisas vêm nessa questão, né? Sim. E eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, às vezes a gente sai para beber. Aham. Que eu falo assim, Platão falava, né, que você para saber se a ideia é boa, você discute sóbrio, depois você discute alcoolizado e você vê se a opinião for a mesma, Sim. ela é a É porque certa. esse daí é o absoluto Por- daquele momento mesmo. Mas assim, os recursos que a gente tem são muito grandes hoje, né? Você fala com o mundo todo, você está Ah, conectado, né? rapidamente. Em milésimos de segundo você tem qualquer coisa no Google, né? É um negócio muito bacana. Exatamente. Exatamente. E uma outra pergunta que eu queria te fazer. No caso desse aditivo que vocês estão trabalhando aí, o Activator, ele é o único ou o primeiro produto pioneiro dessa empresa que você está Da trabalhando, Ecomanda, da foi assim. Ecomanda. Ele é o do momento, é o É que o do momento. É o que a foi gente trouxe assim pro que ela mercado. começou. E a Ecomanda, quantos anos ela tem no A Ecomanda mercado? nasceu na Europa em 2017. Então ela tá recente Ela é aqui. recente. A Legal. patente do produto, acho que ela é de 2015, se não me falha a memória. Aí eles fizeram uma etapa a gente chama de business design, né? Eles ficaram desenhando o negócio lá fora, né? Então eu brinco com todo mundo. A gente passou pela fase do Canvas, a Cê- gente passou pela E você fase. ficou lá, tá desde o começo, Não, eu cheguei um desde pouco a fundação, Não, eu chega cheguei um pouco depois. depois. Eu cheguei um pouco depois quando eles resolveram expandir para as Américas, Ah, tá. né? Mas ainda peguei essa parte ainda do business design, então do Canvas, do Sei, sei. roadmap, essa galera que Gantt, essa coisa. Eu peguei toda essa fase de entendimento de como desenhar o negócio. Então, foi a minha contribuição? Por ser um insider de mercado, né, um cara que trabalhou muito no mercado desde o começo, de conhecer o Brasil, né, eu falei, estava falando para você, eu sou um cara que me sinto agraciado porque eu conheço os 26 estados e o Distrito Federal. Então, assim, conhecer as peculiaridades do Brasil, concentração de negócio, onde cada negócio está alocado no Brasil, isso facilitou muito para a gente conseguir posicionar e comando. Infelizmente, a gente teve um problema da pandemia, mas Sim, graças a Deus a gente está superando. deu pra contornar, né? Exatamente. E acho que hoje tá tão dinâmico tudo que um gap de 1, 2 anos na história, tipo, rapidamente você Ah, não. recupera depois, Sim, né? sim. Hoje eu dou um exemplo. Se você fizer um post seu hoje, em quanto tempo você consegue 20 mil likes? É bem É rapidinho. muito rápido, né? Então, é engraçado essa questão de audiência, né? Isso, Sim, e aí, por isso que eu falo, pra gente, quando lidera, a gente tem que mudar a questão de fala, porque ganha uma dimensão muito grande aquilo que a gente fala. Então, é difícil, eu faço psicanálise, eu faço terapia, eu vou procurar me show. entender, Ah, entendeu? mas acho que todo mundo deveria fazer, né? Não, Isso deveria ser currículo básico de não, de qualquer ser médico e humano louco, hoje. todo mundo tem um pouco, né? Exatamente. Hum. E hoje você se considera um cara que, tipo assim, tá legal onde você chegou, você tá feliz? Ou você continua estudando porque você quer Hum, ser mais disruptivo, estourar ainda em horizontes, assim, buscar muito mais? eu tenho um amigo do Sul que Uma ele fala. pergunta meio capciosa, porque é óbvio que ele vai falar que ele tá feliz onde ele tá, mas digo assim, de pessoa mesmo, de tom, tipo, Ó, profissionalmente hoje. Você chegou onde você queria? não, não, Bacana. É isso aí que eu não, quero saber. não. E não é capciosa não, viu? Porque se você perguntar pra qualquer profissional de qualquer empresa, ele vai dizer pra você que ele não tá feliz como é que ele tá. Tá, Porque se ele tiver, ele tá entrando na zona de conforto. entendi. Aí eu vou falar uma frase de coaching agora. A Vai. zona de conforto é o lugar mais chato do mundo porque não acontece nada lá dentro. É, verdade. Entendeu? Então, assim, eu sempre me incomodo pra sair um pouco da zona de conforto. Então, como é que eu saio da zona de conforto? Pô, buscar uma maneira melhor de me comunicar com essa geração mais nova, é me tirar da zona de conforto. Porque teoricamente, né? Ah, eu sou o chefe, eu falo o que eu quero, os caras têm que aceitar, baixar a É, cabeça e vamos que vamos. Mas não é assim que funciona. não, Não é a minha visão. Né? Eu olho pra gente. Pra mim, a empresa ela é feita de processo, produto e pessoas.
né? Então Até porque você não vai construir um time se você fizer Não, isso, né? exatamente, eu tenho um produto excepcional, eu tenho um processo bacana, eu preciso cuidar das pessoas, então a gente Isso. está cuidando das pessoas. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho um amigo no Sul que ele fala o seguinte, só não peleia quem tá morto, Boa. né? Então eu sou assim, eu fico sempre procurando novas coisas. Eu tenho um plano de carreira dentro da Comanda, eu vou dizer para você que eu estou 75% desse plano de carreira, né? Legal. A gente aprende que as cadeiras que a gente ocupa em nível, em C-level, que a gente chama, elas são muito rotativas, as pessoas têm a falsa impressão que não, mas elas rodam muito Entendi. fácil por dois motivos. É, por conta do que você acha? Primeiro que à medida que a gente entrega resultado, as outras empresas querem esse resultado para elas. Isso é Entendi. natural. Então eles começam a buscar pela gente, fazendo ofertas de emprego, assim, são ofertas bem generosas, né? Certo. Então, por exemplo, tem empresa que paga passe para você. Entendi. Ela paga o seu passe. Você fala, É. não, tô bem, não, eu pago para você um passe de tanto para você largar o que você tá e vir trabalhar comigo. A segunda coisa, a própria empresa busca em si inovações. Então, à medida que ela enxerga que quem está à frente do negócio não está inovando o suficiente, ela vai fazer Hum, essas trocas. Obviamente não são trocas bruscas. Normalmente o que eles fazem? Se você tem um CEO que levou a empresa para novos números ou novos patamares, esse cara passa a incorporar o que a gente chama de conselho de administração. Então ele sai do operacional, vem para um conselho de administração, que é um conselho técnico, é um board de empresa, onde os caras vão discutir coisas muito, muito estratégicas, tá. né? E ele deixa de sair, ele sai do operacional. Então, eu posso dizer o seguinte, eu não estou confortável. Eu acho que a Comanda tá longe daquilo que eu acredito que ela pode chegar. A gente tem uma meta de Brasil, de faturamento, que a gente está pro ano que vem. A gente tem uma meta bem audaciosa. Eu acredito que a gente vai bater essa meta. E é sempre assim, né? Não, Sempre aumenta a meta, não Não, é? você não eu falo que Não. teve como é que se diz? Um pensador popular brasileiro que eu não vou dizer não, quer dizer, quando a gente bate a meta, a gente dobra ela, O né? pensador popular brasileiro é bom, deixa quieto, nem vamos entrar em detalhes É, que foi então, a que falou isso aí. então eu acho que a questão A é essa. meta é Então, dobrar assim, a meta. como profissional, eu busco sempre essa inovação, sabe? Então, eu não estou satisfeito. Eu acho que se o dia que eu ficar satisfeito, ou eu morri, ou eu não estou no lugar certo mais. Então, é É, época até de... como você falou com sabedoria, você nem pode acomodar, né? Porque você já Exatamente. sabe o resultado de acomodar se você ficar. E é muito engraçado porque as pessoas que te cercam, elas olham pra você e você dita o ritmo. Né? Então, assim, eu brinco com todo mundo, assim, eu tô abrindo uma padaria, né? Porque eu levanto 5 horas da manhã, quando é 10 para 7 eu tô no escritório. Certo, E eu saio normalmente por volta de 9h30, 10 horas da noite. sim. Né? Então eu brinco assim, eu tô abrindo uma padaria e tô abrindo um boteco à noite. É, e todo mundo só vê as pingas que você toma, Então, né? mas Ninguém assim, vê os é tombos. um processo cansativo, sabe? Eu tenho filho pequeno, Sim. é complicado, sabe? Eles sentem falta, às vezes eles fazem FaceTime, ô papai, tô com saudade, É. né? Quando é que você vem em casa, Aí dá né? aquela quebrada de perna Dá, né? gostosa, né? Mas assim, no Faz fundo, parte. né? É a minha contribuição pra eles, sabe? Eu falo, ó, Sim. é pra garantir o futuro. Então, Isso, né? exatamente. Um dia eles vão entender, né? Nada como. Falaram pra mim uma vez uma coisa muito séria que eu guardo comigo pra sempre. Eles falaram assim, Hum, um amigo evangélico, né? Ele falou o seguinte, ó, Deus não vai te cobrar por nada nessa vida. Mas essas duas almas que ele te emprestou, essa aí você vai prestar conta, viu, fera? É, Então é exatamente. por ele, sabe? Eu falo assim, pelo É, menos dessas vidas aí eu vou prestar conta direitinho. é, Então, é isso mas daí. É isso daí. E agora eu tenho umas. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa da sua não. história, Não, mas da eu minha tenho história, umas. assim, a gente pode falar, se quiser falar da minha vida mais nova, né? O que me trouxe até aqui, mas acho que a gente pode colocar aí no. Quer contar? Quer... Vamos contar, que agora eu fiquei curiosa. Não, Agora eu vamos quero lá, saber. cara. Mais nova quanto? Pra base de quanto mais Não, eu nova? vou colocar pra você o seguinte, da minha infância, né? Boa. Então, assim, eu não venho de uma família abastada, né? Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família classe média, né? Meu pai foi trabalhador, foi vendedor, minha mãe foi cabeleireira, minha mãe teve um salão em Valinhos muito famoso na década de 80, né? Como chama? Josi Cabeleireiros, nossa, o Eu já ouvi pessoal, falar, já. minha mãe, então assim, eu brinco com todo mundo assim, eu sou filho da cabeleireira e do vendedor, né? Nunca Boa. tive vergonha disso. Mas eu acho que daquela época eu já sentia essa inquietude dentro, sabe? Eu falei assim, cara, eu quero viver mais. Eu quero chegar onde ninguém chegou, eu E quero você tem voar. mais irmãos, assim, Eu ou tenho uma não? irmã. Tem uma irmã. E você, porque eu falo por mim, né? Eu não me formei. Eu entrei em educação física na Unicamp, eu não completei porque eu já trabalhava no SEASA e eu gostava era de trabalhar. E eu venho de uma criação que meu pai sempre falava, estudar não dá dinheiro. Ele sempre e aí a gente tem um cara aqui na frente que é completamente diferente de ser um super estudioso, estuda até hoje e tá num cargo que, óbvio, que tem um reconhecimento e um merecimento de tudo que você fez. Mas você veio também de uma família que prezava estudos, que estudar é importante, etc. Meus pais prezavam o estudo,
mas meus pais eram muito mais uma questão de vida simplória, entendeu? Então meu pai fala o Sim, seguinte, você tem que estudar para ter uma vida boa. tá. Mas a vida boa no conceito deles era ter uma, sei lá, uma vaga Uma vida intermediária. tranquilinha Uma ainda. vaga intermediária. Eu brinco assim, valia antigamente pra gente ter sucesso na vida. Eu trabalhava na GC ou na Clark, né? É, isso mesmo. Aí você era bem sucedido, né? Entendeu? Era isso, né? É, Você trabalha no Rigesa, nossa, bom partido, trabalho no Rigesa. sim. Então eu acho que essas questões me movimentaram. Então, assim, eu sempre fui o cara que sonhou em ter uma Ferrari, sempre fui o cara que sonhou em ter uma Mercedes, em ter uma BMW. Eu sempre sonhei com isso. Uhum. O E me intrigava porque eu olhava para as pessoas que tinham isso e falava assim, mas o que que esse cara fez para que ele chegar faz? aí? É. Mas eu não olhava com inveja, eu olhava com curiosidade, falava assim, pô, se esse cara chegou, o que ele fez para chegar? E eu digo para você, a formação acadêmica, ela não é essencial. Ela não é essencial. Pelo amor, não me entendam errado, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô Sim, dizendo o seguinte, eu acho que as pessoas são capazes, né? As pessoas têm a capacidade dentro de si. Tem pessoas que trabalham tão bem essa capacidade que a formação acadêmica é só um plus, né? Então, se a pessoa talvez tivesse dedicado a uma carreira acadêmica, talvez ela tivesse elementos para te ajudar a ir mais longe. Então eu falo assim, porque a universidade ela não é formativa, ela é informativa. Então ela vai trazer para você o conhecimento que está no livro perdido lá dentro, ela vai concentrar isso para você e ela vai te ensinar esse concentrado. mas você sai de lá bem cru, né? Então você Hum, sai, Total, né? eu falo assim, a faculdade, eu brinco assim, eu saí querendo ser tudo e hoje eu não sou nada. É isso. Entendeu? Então, não, eu falo, não, eu quero trabalhar na indústria, eu quero ser engenheiro de processo, eu quero trabalhar no chão de fábrica. Hoje eu já não tenho mais isso. Hoje eu sou um administrador de empresas. Uhum. Eu sou um gestor de gente. Mas qual foi a questão? O que que eu trouxe para mim do, da questão do engenheiro? O engenheiro é uma pessoa concebida para resolver problema. Esse é o engenheiro raiz. Então, eu sou de uma geração que a gente foi concebido para resolver o problema. Eu tinha professores que diziam isso. Eu estou te criando ou estou te formando para ser um resolvedor de problemas. Que é muito o que eu vejo no papel do empreendedor, né? Não tem muita diferença, Exatamente. que é o que eu vejo muita gente reclamar. Ah, mas é resolver BO o dia inteiro. Eu falo, mas gente, mas que parte que você não sabia que ser empreendedor é isso, Mas ser empreendedor no Brasil é um desafio. né? Eu admiro quem empreende. Porque empreender, você traz alguns elementos. Primeiro, né, aliás, eu falo bem uma coisa bem simples. Todo mundo é empreendedor. Uhum. Ou você abre um negócio ou você empreende a sua vida. Nossa, excelente isso. Você entendeu? É isso. Então, as pessoas quando vão abrir um negócio, estão empreendendo um business. Mas você tem um empreendimento da sua vida pessoal. Então, você tem que saber o que é exatamente um business design. Eu estou aqui, aonde eu quero estar amanhã e qual que é o meu top level. É isso. Entendeu? Então, eu acho que essas são as questões. Então, eu acho que quando a pessoa compreende isso, a faculdade ela é importante, mas ela não é essencial. Eu dou um exemplo para você, por exemplo, o Ike Batista. Eu vou falar que a pessoa fala, mas o Ike quebrou. É, Cara, mas mas veja, o Ike foi um cara que chegou a ter 7 bilhões de dólares não como... foi à toa, né? Não foi à toa. É um cara que entende as coisas, né? Você tem outros, o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, é um cara que fala sobre meritocracia. As contratações deles normalmente não são baseadas em currículos, mas em experiências. Então eu acho que isso são questões, né? E aí eu falo assim, isso não é desculpa o cara vagabundear, Não é, né? não é, não é. Não é desculpa. Eu acho o seguinte, você tem que entender o seguinte, pô, eu sou bom naquilo que você faz, então você empreende. Agora, vão ter dificuldades. Eu acho que você, embora você não tenha se formado, como você Não disse, formei. mas você buscou curso, você buscou informação. Isso é importante, Eu acho que eu entendeu? falo que eu tive uma escola que foi o próprio SEASA, porque eu fui direto para o administrativo e tudo que eu aprendi lá foi com meu pai ensinando. Só que já com aquela visão, assim, de muita coisa que ele ensinava, você já tinha ali mais ou menos uma sabedoria de falar assim, tá, isso é bacana, mas já hoje já não se encaixa tão bem assim, principalmente em gestão de pessoas. Assim, É, então, só que tinha que ter aquele respeito, né? Mas a minha escola foi total na prática. Eu tentei depois fazer administração e etc. Só que o que eu vivia com o que eu estudava, para mim era muito incongruente. Eu falava, mas eu de fato vou usar o quê nisso daqui, né? E aí eu já pulei a parte teórica e já fui para a a parte parte prática prática. direto. E foi dando cabeçada, foi entre erros e acertos, que depois, quando eu tive a chance de ter a minha própria empresa, eu já peguei o conhecimento básico que eu tinha, que não altera muita Aham. coisa, e fui colocar a minha identidade no que eu acreditava, em cima de cursos que eu achava que fazia sentido para mim, para construir uma liderança, para me construir como a minha figura empresária mesmo, que a Aham. gente não nasce assim, né? Então isso deu muito certo pra mim. Realmente, assim, só ir pro prático. E o meu irmão, que a gente estava conversando Aham. antes de entrar no ar aqui, ele também não tem formação, ele também não fez faculdade. Vocês não são exclusividade, por exemplo.
Bill Gates. Eu tô pegando assim, os pontos fora da Sim, curva, casos extremos, porque, assim, porque é pro onde as pessoal. pessoas podem ter uma bibliografia, né, e uma Sim. biografia para ler sobre. O próprio Steve Jobs, entendeu? Ele é um cara que não teve, ele não concluiu a formação acadêmica. Mas o cara pegou aquilo de forma. O Mark Zuckerberg é um outro cara. Então são essas pessoas, mas assim, desculpa pra você não estudar, não, não é. Não. Porque eu brinco assim, igual no futebol você teve o Pelé, que é um de 1 milhão, esses caras são um de 1 milhão. Sim. Então, o que você pode se basear é o seguinte: o que esse cara fez e como é que eu posso aproveitar isso e tentar melhorar e buscar outros caminhos. Porque é difícil. Eu falo assim, todo dia é um dia diferente, né? Então, você falar, você olhar para a faculdade e falar assim, tem coisa aqui que eu não vou usar nunca. Quem fez engenharia e tá olhando para cá agora vai entender o que eu tô falando. Aham. Eu nunca entendi para que usa uma integral tripla, entendeu? A gente fala, nossa, mas para que esse monte de matemática? Naquela época, mas hoje eu Uhum. entendo. Por quê? Porque eles estavam dando o conceito para mim. Então é o seguinte, quando olha uma imagem dessa, por trás dela existe um cálculo matemático, né? É tudo binário, é 1 e 0, mas baseado em equações. Aí você Uhum. tem Laplace, várias equações que você considera essas questões matemáticas puristas, que a gente recebe esse conhecimento para a gente poder compreender o que está no background disso que está por trás, mas que não necessariamente você vai aplicar. Mas eu falo, eu não uso nada, assim, da questão de integral tripla, dupla, né? Eu sei para que serve. Então eu acho que são essas questões assim que as pessoas têm que trabalhar um pouco melhor. Porque o brasileiro é um bicho complicado, né? Eu falo assim, o brasileiro é um cara que se deixar lança foguete sozinho. Não, mas Hum. na década de 80, eu me lembro no final da década de 80, quando a gente tinha hiperinflação, começo da década de 90, antes do Plano Real, a gente tinha muito problema econômico no Brasil. E não sei se vocês sabem, mas as grandes empresas, as grandes companhias econômicas do mundo, JP Morgan, né? Eles traziam os economistas brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos. Uhum. Você sabe por quê ou não? Não, Porque se o cara conseguir administrar uma empresa não sei. Agora naquele já peguei. caos para tocar nos Estados Unidos, o cara ia tirar de letra. E então viveu um boom assim, era o cara se formava aqui e o cara Levava ia pra para lá. lá, engenheiro. A gente teve essa evasão mais uma vez, a invasão do capital intelectual. Sim. Então hoje o Brasil consegue reter parte disso. Então você tem empresas que pagam muito bem, que retém esse capital. A gente tem alguma mão de obra estrangeira, mas é muito pouca. Se você comparar, por exemplo, com os países da Europa, você tem, assim, o indiano hoje domina a questão de computação, né? Então eles estão em todos os lugares. Eles estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, na Europa. Então eu acho que o Brasil tem um pouco disso ainda. O Brasil trabalha bem essa questão. A gente está anos-luz do que eu acho que é ideal, mas a Sim. gente trabalha bem. A gente tem uma retenção bacana de capital dentro do Brasil, por dois motivos, né? O primeiro que a capacitação tecnológica no Brasil eu acho que ainda não é tão suficiente como deveria ser, então priva um pouco a saída dessa mão de obra para fora do país. A gente tem, obviamente, as pessoas que vão, que são os destaques e vão. Uhum. Então hoje eu brinco, na minha época o pessoal fala, não, quem não tem faculdade não é ninguém na vida. Hoje eu falo, cara, quem não tem MBA não vai para frente. São essas atualizações, eu até brinco, eu fiz curso de datilografia. Minha mãe fala, Sei. quem não faz datilografia não vai, Nossa. não vai ter emprego bom, entendeu? Meu pai fez isso daí também. Entendeu? Então, Era da eu tô época, começando a né? ficar preocupado Não. com a minha idade. Mas a É, minha tá mãe, bem mais mas velho. minha mãe falava isso. Então a gente vê essas diferenças, sabe? Tem. Então pacote Office, ou eu recebo currículo. Tem lá, tem pacote até Excel. Então, mas eu olho, eu fico indignado. Porque assim, pra mim já não é mais um plus, é obrigação, É, entendeu? é o básico, né? É que nem assim, quando o cara põe, não, honesto. Honesto não é qualidade, Não. honesto é obrigação, entendeu? Já deve Só, se partir do princípio que é o óbvio, né? né, exatamente, são essas questões aí que eu procuro trabalhar e profissionalmente foram coisas que foram me agregando. Então eu vim dessa infância mais simples, né? Obviamente, com certas restrições, eu falo que tem aquela questão do pai rico, pai pobre. Não sei se você já chegou a ler esse Já li, livro, já né? li. Então, eu venho muito dessa questão pai rico, pai pobre. Então, não, você tem que fazer isso aqui porque é o que dá dinheiro e às vezes você não é feliz naquilo que você faz. E eu vim construindo esses elementos. Então, chegou um determinado ponto da minha vida que eu falei, cara, acho que eu quero voar sozinho, eu quero bater asa, porque eu acho que dá pra chegar, entendeu? Excelente. E eu li Não alguns tem, caras assim que incentivam, né? não tem um convidado que eu não entrevistei até agora que no final tudo se resume a ter paixão e amar o que faz. Não, eu tenho Quando você paixão. vê que a pessoa tá num caminho, que ela foi arriscar, mas você vê que aquilo ali não é o destino final, é a ponte. Ela tá cheia de segurança, ela tá com medo, etc. E aí ela fala, joguei tudo pro ar e fui tentar aquilo ali. E aí não deu certo, tal, voltei pro que eu fazia, mas aí depois eu joguei tudo pro ar e tal. Qual que era a diferença da primeira vez que ela jogou tudo pro ar e da segunda que deu certo?
Na primeira ela não tinha paixão, e aí essa falta de paixão te enche de insegurança, de medo e etc. Porque eu pego por mim e por essas histórias que eu tive a oportunidade de ouvir, que quando você faz o que você ama, não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem problema, não tem medo, não tem dar errado, é fazer até dar certo, Sim. né? E então essa é uma coisa que tá ficando muito evidente pra mim. Quando as pessoas estão apaixonadas pelo que fazem e veem propósito naquilo, elas esquecem a parte do que pode dar errado e só enxergam o que pode dar certo. Isso que eu vejo como uma grande virada de É, chave também. eu tenho algumas frases que eu tenho anotado no meu. Eu tenho um caderno que eu vou anotando umas frases que me inspiram. Então, Eu espero que esse caderno seja da minha papelaria, se não for, a gente precisa não, rever essa você amizade. não vende caderno inteligente lá? Hã? Eu vendi refil pra você, eu acho, Exatamente, tá inclusive. vendo? Então, aí, ó. Tá Aí, ó, vendo? acusação, e foi aliviando essa Boa. acusação, vou te processar. Não, isso aqui... Hoje tudo se resolve com processo. Nossa. É, então, mas assim, eu tenho algumas frases que eu anoto. Então, por exemplo, uma frase que eu acho bem bacana é do Albert Einstein. Ele fala assim, uma mente que se expande nunca mais volta à condição original. Então talvez seja isso. A pessoa jogou pra cima, errou, mas a mente dele expandiu. Entendeu? Então ele entendeu onde ele errou, então ele vai corrigir esse erro. Então ele tem mais chance do sucesso. É por isso que a gente nunca tá sempre no mesmo lugar que a gente Exatamente. partiu, né? Você Por começa a mais ser. que dê errado de novo parecido, você nunca tá no Não, mesmo lugar, exatamente, né? você começa a ser mais assertivo. Aí, a segunda frase que eu tenho é uma frase, acho que até do Carlos Drummond, que ele fala o seguinte: o homem é do tamanho dos seus sonhos. Uhum. Né? E uma outra que eu não sei, eu não vou saber dizer, não vou saber cotar, dizer quem foi que fez, mas ele fala o seguinte: eu sonho em chegar na Lua, mas se eu não chegar, pelo menos eu vou estar entre as estrelas. Essa é Maravilhosa. a minha diária, entendeu? Então todo mundo fala, mas você é louco? Eu falei, cara, eu vou pular. Vamos lá. Se eu chegar na Lua, tô felizaço. Se eu chegar, eu tô no meio das estrelas, tô brilhando igual, entendeu? É Então isso acho que aí. é isso. Então são essas questões que empresarialmente, né? E aí a gente até corporativamente a gente vai buscando, sabe? São pequenas nuances, são coisas mais sintéticas, menos difíceis de acontecerem. E é difícil a gente trazer pessoas assim. É raridade, é muito difícil, entendeu? Porque, ou a pessoa não se descobriu ainda como profissional, ou B, exatamente o que você falou, ela tá vibrando de outro jeito, ela tá em outra vibe, ela fala, não Sim. é bem o que eu quero, né? Então, E você não acredita que não existe bom profissional sem bom ser humano, cara? não, Eu é a não raiz de sei. tudo, né? Você pode me provar errado, mas meu coração, ele diz que não tem como separar o cara não ser uma boa pessoa, mas ser um bom profissional. Porque, pra mim, eu acredito muito que quanto mais você desenvolve o seu pessoal, mais você reflete no restante. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que, obviamente, bons seres humanos são pessoas boas de você trabalhar, mas é difícil você enxergar o ser humano no primeiro contato. Sim. Com esses anos todos, assim, eu brinco com o pessoal, falo assim, eu ganhei muito dinheiro lendo gente, né? Boa. Como é que eu falo lendo gente? Assim, eu trabalhei muito tempo dando consultoria, então eu tinha que olhar para o meu cliente e entender no trejeito dele o que que ele queria. Sim. Então, se o cara olha o relógio, se o cara põe a mão, se o cara olha para o lado, então essas coisas me ajudavam a entender que é programação neurolinguística, Uhum. né? Então eu fiz um curso de programação neurolinguística para entender essas questões. E aí uma coisa que eles falam é o seguinte: ninguém no mundo toma decisão racional. Toda decisão ela está amparada no emocional. A diferença é que pessoas conseguem controlar a emoção melhor Boa. do que a Quem razão. domina melhor a emoção vence nesse jogo É, aí. exatamente. Então eu falo assim, vender um jogo é um jogo. É um jogo mental. É você me desafiando, eu te desafiando, eu procurando saber qual botãozinho eu apertar na tua cabeça para te convencer, que frase que eu vou usar. Que gatilho que funciona, E quando tal. a gente contrata as pessoas, a gente tenta usar a mesma coisa. E é um jogo muito interessante, porque se você perceber que eu vou te manipular, você perde o efeito, você não se permite mais. Então, assim, e eu gosto muito de, antes de trazer as pessoas para trabalhar comigo, e agora eu vou olhar para lá, porque tem duas Boa. pessoas que para mim são muito especiais, Manda ver, manda né? ver. É a Flávia e o Eduardo. A Flávia, principalmente, assim, a Flávia, quando a Comanda começou, né? E aqui meu muito obrigado para eles, né? Agora eu vou olhar para a apresentadora aqui, Boa. porque eu vou explicar. Quando a Comanda começou, né? Eu fiz algumas questões para eles, eu falei, eu queria uma secretária, alguém que me desse o suporte, que fosse meu braço direito, meu olho, meu ouvido. E a Flávia era uma pessoa que ela trabalhava numa loja, numa boutique em Campinas. E um dia eu fui brincar com ela, falei inglês com ela, assim, ela me respondeu um inglês perfeito. E aí eu perguntei, pô, meu filho, tá fazendo o que aqui? Uhum. Ela falou, mas tô procurando, né, tá difícil na minha área, não sei o que lá. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E quando a Comanda falou, a gente vem pro Brasil, a gente vai te dar o budget aí pra você trazer gente pra trabalhar pra você, eu liguei pra ela, falei assim, viu, você tá procurando emprego ainda? Ela falou, eu tô. Eu falei, então vem trabalhar comigo. Eu falei, quando eu começo? Eu falei, se você pegar o carro agora, você já vem já, e tipo, Agora. eram umas 3 horas da tarde. Sei.
Então, de lá pra cá, assim, ela é meu braço direito, sabe? Mas por quê? Porque é uma pessoa boa, sabe? Eu falo assim, as pessoas têm que entender, profissionalmente a gente tem as questões dos atritos profissionais, que é natural. Sim. Mas é uma pessoa que eu respeito demais, cara, sabe? Ela é uma pessoa, Uma pessoa leal deve ser do não, jeito que é você fala, é super leal. Eu leal, já vejo lealdade no ela é seu olhar. engajada, ela sabe o que tem que fazer, ela resolve os problemas. Aí, nesse meio tempo, passaram algumas pessoas na telecomanda, e aí veio o Eduardo para trabalhar com a gente. E o Eduardo é a mesma coisa. O Eduardo é um irmão para mim, é um cara sensacional. E é um cara que também é dedicado, tem amor, tem carinho, faz as coisas com paixão. Então, são pessoas assim, já passaram tantas pessoas por lá e eles continuam lá, e são pessoas que eu gosto muito, que eu quero manter enquanto eu estiver lá, que, sei lá, se um dia eu sair, que eles continuem também tendo a carreira deles lá dentro ou em outros lugares. Mas são pessoas especiais, mas é difícil trazer essas pessoas. É É muito difícil. difícil. Porque eu acho que foi até acho que foi como se chama? Acho que foi a Nara Leão que disse, ela falou assim, se as pessoas conhecessem as intimidades dos outros, ninguém se cumprimentaria pela manhã. Então a Boa. gente nunca conhece o ser humano na essência. Então eu acho que essa é a grande sacada, é você trazer pessoas que estão engajadas, que Ah, mas amem o ninguém engana negócio. por muito tempo, porque eu falo que com os meus funcionários também, eu acho que eu passo mais tempo com eles do que com os meus filhos em casa. E você tá lá das 7 às 19, das 18, meu, você conhece, ninguém sustenta algo por muito tempo assim, né? Né, Você consegue ter uma ideia boa de como é a pessoa, né? não Se você tem, tá sempre tem. ali em contato, tá com a sua equipe, com o seu time, você não tem como, né? A Aí eu pessoa vou não te se fazer uma engana muito pergunta agora, como é fácil. que você põe a cerca para separar? Não separa. Entendeu? Separa, é muito difícil Essa é a separar. questão, porque assim, uma das coisas que a gente tem trabalhado, né, é essa questão, porque o pessoal de RH fala, você tem que ter cerimônias e ritos Certo. na empresa, porque eles falam que você tem que criar essas questões para as pessoas entenderem, né, e a gente quando está muito próximo, essa questão cai, né, essa cerca cai e você abre Sim, alguns canais. Então, assim, eu sou um cara muito humanizado, eu enxergo, eu olho pro ser humano, assim, você quer me ver transtornado, tem que mandar alguém embora. entendi. Porque eu olho pra você, eu vejo você, seus 3 filhos, eu vejo que você tem uma família, eu falo assim, porra, cara, eu tô jogando esse cara pra sorte. É. Você entendeu? Então é uma das coisas que eu trabalho, né? Até na questão de recursos humanos. Então a gente tá trazendo elementos. Então o pessoal de recursos humanos falou, não, a gente entende perfeitamente, mas vamos criar elementos que você possa dar avaliações para essa pessoa no decorrer da vida profissional dela com você, que você possa lá na frente você ter a consciência tranquila e falar assim, pô, eu dei tudo que era possível para ele continuar, mas não tem mais jeito, né? Sim. É muito complicado, Mas assim. é complexo. Ah, eu É sou muito. complexo porque quando a gente é muito humanizado é muito difícil separar situações mesmo, porque eu me vejo nessa situação também. Só que eu acho que isso tem um ganho, um lado muito positivo, porque você acaba. Não vou chamar eles de fãs, mas são pessoas que torcem tanto por você, porque eles sabem que o seu sucesso é o sucesso deles e vira um time muito saudável. Não, sim, Eu tenho a bastante. sorte de ter isso hoje lá na minha loja. E você vê que a alegria deles é fazer qualquer coisa de comemorar a meta junto comigo. Não, e eu faço várias coisas com eles, sabe? Assim, a gente procura sair pra almoçar, a gente sai junto pra almoçar, às vezes em casa eu faço um churrasco, eu trago eles. Sabe, a gente tá sempre procurando criar essa sinergia, sabe? Eu Sim, acho que eu não vejo as pessoas como número, né? boa, E eu falo assim, ser gestor, isso eu vou falar pra ela porque é uma coisa bem bacana. boa. Ser gestor, às vezes a gente. A primeira coisa do gestor, a primeira dificuldade do gestor é a seguinte: é o lugar mais sozinho do mundo. Porque as decisões mais difíceis você toma na solidão do seu pensamento. É a primeira coisa. A segunda coisa, você quando vai olhar para dentro de uma pessoa, que você vai tentar tomar essa decisão, você começa a entender mais do ser humano, das dificuldades. Isso te torna mais humano. Então eu procuro trazer uma gestão humanizada. Eu começo, sabe, procurar entender o problema. Então, se a pessoa tem um problema familiar, vamos ver como é que a gente resolve ou não. Então, essas questões que eu falei para você, por exemplo, de ser uma decisão solitária, é bem complicado. É. Outra coisa que eu vejo também que eu acho que é bem assim, ser gestor, é, às vezes tomar decisões que eu gosto e quero, tomar decisões que às vezes eu não gosto e não quero, e tomar decisões que eu sou obrigado a tomar porque foi mandado por uma terceira pessoa. Então, esses são os desafios do gestor que às vezes as pessoas não estão prontas. Não, Entendeu? Vai cair na mesa. Às vezes meu chefe chega e fala o seguinte, ó, não bateu uma meta, e aí, o que nós vamos fazer? Entendeu? Você me pediu um orçamento, mas você tá 75% do KPI que você precisa. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? é. E aí eu falo assim, aí eu brinco com o pessoal, minha cabeça rola, mas antes vai de vocês, entendeu? Então acho que são essas questões que a gente tem que tentar equilibrar, e eu acho que essa é a questão. A gente tem a proximidade, mas a gente precisa começar a criar, sabe, uma cerquinha ali e falar, cara,
vamos fazer o seguinte, depois das 5 a gente tá junto, grudado, não É, larga, mas aqui dentro a gente tem que criar um processo para desenvolver. É a questão que foi para você, é o é segundo pilar, é o desafiador. processo. É o Sim, processo. É difícil, não é simples, é complicado, é bem é complexo. desafiador. Pra mim é desafiador também isso. Eu Eu me envolvo imagino, demais, super. eu imagino, assim, eu fico. É difícil você construir um processo de gestão, não é É. fácil, sabe? Então, coisas que a gente mudou, né? Eu falei pra você, ó, o jeito que eu tô aqui é o jeito que eu trabalho, sabe? Por quê? Teve uma época que o pessoal lá na Europa queria terno e gravata, mas eu acho que passa muita austeridade. Deixa muito distante, né? E Parece que é não uma só pessoa não distante, muito acessível. mas eu falei assim, pô, a gente trabalha um produto tecnológico, a gente trabalha com disrupção, e a gente tá vestido anos 80, Todo quadradinho, todo é. quadrado, então a gente tem essa liberdade. Então, sexta-feira, normalmente, eles têm a gente chama de casual day, então eles vão lá mais à vontade. Então eles têm meio que um padrão de trabalhar, mas todo mundo trabalha mais confortável, Uhum. né? Eu sou fã, né? Eu adoro essa linha que eles chamam de homing, né? Legal. Uma calça mais, uma corte alfaiataria mais Sim, larga, uma camisa polo, serve pra tudo, você não tá mal arrumado, boa. dá pra ir. Então são coisas que a gente procura trazer pra eles. Eu acho que é bem legal, acho que é bem bacana. É um dress code mais A gente casual vive no ali. Brasil, gente. Exato. Viu? Não adianta você ficar vestido o ano todo e o pessoal no carnaval sair pelado, né? Não é? É verdade, é bem isso. Bom, eu tenho dúvidas sobre os produtos, mas eu vou lançar uma aqui para você sobre o Activator, porque foi uma coisa que me veio assim. Esses combustíveis já aditivados que a gente vê em postos, qual que é a grande diferença? Porque eu penso, combustível aditivado, mas aí por que que alguém inventaria um aditivo se isso realmente prestasse? Tem uma diferença gigantesca? Tem. Tem, bem assim. Compensa colocar o aditivado no carro? Compensa, mas acho que a gente tem que criar algumas condições aqui. Vamos lá. Tá, boa. Eu vou tentar não teorizar muito para Tá bom. tentar ser um pouco mais lúdico. Acontece o Tá. seguinte, o combustível brasileiro, ele não tem a mesma qualidade dos combustíveis de fora do país. O combustível brasileiro é um pouquinho pior. Associado a isso, eles fazem adição nesses combustíveis aditivados que a gente chama de dispersantes e detergentes. Hum, Então, o que que eles fazem? Eles vão fazer a limpeza do sistema de onde o combustível corre, eles vão limpar as borras que você forma. Então, se você pegar um motor da gasolina e abrir ele, você vai ver que ele é cheio de resina dentro. O certo. álcool já não tem isso, porque a queima é mais completa, ele lava melhor. Então, esses aditivos fazem isso. Então, eles funcionam. Mas qual é a condição? Você abastecer várias vezes durante um longo tempo, não é Hum, imediato. entendi. Essa é a questão. Agora eu vou fazer a propaganda do Merchan do Activator. Vai, sua hora. Vou brilhar. Brilha, Vou brilha, brilhar, vou brilha. brilhar. Luz em mim aqui que eu vou Corta nele, brilhar. por favor, Corta em corta mim que nele. eu vou brilhar. O que acontece é o seguinte, o Activator é diferente por isso, porque você tem um efeito imediato. A partir da primeira vez que você põe, você vai sentir a mudança de comportamento do motor, ele vai rodar melhor, mais macio, você vai sentir uma potência mais disponível, então você vai andar na mesma velocidade com RPM menor e você começa a economizar. Só que o Activator Hum, não é nem detergente nem dispersante. É o que a gente chama de combustion improver. Eu sou um melhorador do efeito de combustão. Eu vou melhorar a reação de combustão. Aí eu vou parar por aqui, que senão o povo vai achar que é aula de cursinho de bacana. diversidade, que a gente vai falar sobre questão de reações de combustão. Mas basicamente isso, eu melhoro a questão da combustão, eu libero mais energia dentro da câmara de combustão e mais rápido. Eu melhoro algumas relações dinâmicas do motor e isso faz com que você tenha um ganho econômico. Excelente. Tem mais uma, posso? Pode, claro. Dá licença, que eu estudei você, eu escrevi tudo para não esquecer. É... Boa. Essa é clássica, né? Vamos ajudar o pessoal aqui. Dica para o pessoal economizar combustível em casa, por favor. Bom, o mais fácil de todos, eu tenho 100% que ninguém faz isso. Vai, Calibrar o manda. pneu uma vez por semana. Alguém faz isso? Faz nada, faz quando tá É, já chato no chão já. segunda coisa, quando for trocar o lubrificante dentro do prazo estabelecido pelo fabricante, e toda vez que trocar filtro, trocar óleo, trocar filtro de óleo e filtro de ar. O filtro de Ah, ar mexe no desempenho do carro, porque ele vai você ficando. jura? Juro por Deus. E eles nunca falam isso pra gente. Uma troca-troca, outra troca não troca. Tipo, é Não, sempre uns tem negócios que assim. trocar sempre. Filtro Ah, de óleo tem que trocar sempre. Eu falo, o pessoal, de ar também. o de ar também. O de óleo é o seguinte: se você não trocar o de óleo, é a mesma coisa tomar banho e usar cueca suja. Não vai resolver Entendi. sua vida. Tá. E o filtro de ar, porque à medida em determinadas épocas do ano, você tem muito material particulado, ele entope, e esse entupimento, ele diminui a admissão de ar no motor. Então, a combustão, ela precisa desse ar excessivo, que é natural do próprio projeto, de você ter. E, por fim, né, as pessoas têm que entender o seguinte: manter o padrão de condução. Então, aquela condução agressiva Hum, te leva a consumir mais. Você tem que ter uma condução não sim, agressiva, mais controlada, mantendo o padrão, vai te ajudar bastante. certo.
Nosso tempo está chegando ao fim. Você gostaria de agregar alguma coisa pro pessoal que está assistindo? Uma mensagem, uma citação, qualquer coisa que você queria deixar aqui de legado desse episódio hoje? Pô, deixar legado é uma palavra assim Nossa, é forte, foi muito profundo agora, mas pesado. joguei a bomba aí. Me senti um pensador grego agora. Não, Joguei a bomba. eu acho que é o seguinte, eu acho que eu acho que os limites foram feitos para ser vencidos, né? E o impossível só é impossível até que alguém vai lá e faça. Eu acho que todo mundo pode fazer. Então, arrisquem, procurem ser o melhor, sabe? Se dediquem a. Eu acho que a primeira questão é o seguinte: é o amor próprio. Se amem. As pessoas devem se amar. Quando você se ama, você quer o melhor pra você. É Boa. isso. Então, sabe, se dediquem, arrisquem, se joguem, sabe? Sigam o exemplo da Paola, que foi alguém que se jogou no mercado. Eu falo, é verdade, cara. Eu falo Hum. assim, até eu gostaria de conversar, de te entrevistar, por isso que eu queria. Tem várias perguntas. Uma delas é a seguinte: Vai ser o host do meu então, episódio, vamos então, fazer já era. então, porque a minha pergunta é bem simples. O que você fez para transformar um negócio que tem em todo lugar e ser tão especial como sua Hum, loja é? Entendeu? É isso que me encanta nas pessoas. Então, todo mundo tem isso daí. Todo mundo tem essa luzinha dentro. Você tem que buscar, olhar para dentro de si, procurar ser melhor, sabe? E começa assim, falando, eu falo assim, eu sou um cara que eu falo bom dia até para árvore. É assim excelente. que funciona, sabe? Para mim não Isso. tem, pode ser o presidente da República, como pode ser uma pessoa sentada na rua que talvez vai te dar o melhor papo da sua vida, porque o que esse cara passou é muita experiência. Então essa é a minha dica, Exatamente. assim, vamos viver, vamos, sabe, aproveitar a coletividade, vamos tentar agregar sempre que possível e não ter limite, sonha. Põe lá o sonho na prateleira. Então o sonho na prateleira você põe lá. Se um dia você atingir, você pega o sonho e você fala assim, cara, como eu sou demais. Isso. Cara, eu atingi, é meu, é seu, porque o sonho é seu, não é de mais ninguém. Então ninguém tem direito de interferir, dizer pra você o que você pode e o que você não pode. Né? Então eu acho que essa é a questão. E eu trouxe presentes pra você. Vamos Eu lá. esperei que essa hora. Eu achei que essa hora Ah! você fosse chegar. Eu combinei que ia ser no começo, esqueci. Falei, Não, agora é mas o a papo hora. foi bom, acho que por isso que Foi, esqueceu, foi, né? foi, Olha, foi. como eu sei que você tem Excelente. 3 pequenos e eu tenho Tenho, 2, e eu tenho. conheço como é que funciona quando Não chega pode só dar um um, clipe diferente. né? E depois que Não a gente vira pode. pai e mãe, a gente não tem mais presente pra gente, é Não pros tem, filhos. Então não é um tem. carinho pros seus filhos aqui. Ai, Tem muita gratidão. 3 sacolinhas de presentinhos aí pra O tom você. foi excessivamente carinhoso. Olha Não, só, imagina. que demais. Eu vou até terminar o episódio com o boné. Aí, Olha aqui, ó. Nem sei se eu fiquei bem, Juliana, por favor, fecha. Graças a Deus. vamos ver. Ô, Juliano, vamos combinar que tá difícil pra ficar ruim aí, né, Viu? querida? Tá difícil, né? Meus filhos ganharam boné, gente. Dá uma olhada. Camiseta. Preocupado fico eu que sou deficiente, como é que fala? Deficiente de beleza. Eu tenho... Não, põe o boné que você vai ficar gato. Então, Esse boné beleza. aqui valorizou, viu? Vamos lá, botar o boné. Valorizou. Aqui tem umas amostrinhas do Olha aqui, Activator para você gente. colocar no seu carro. Tem que vir com manual, porque mulher, você sabe que a mulher, ela Esse é não foi feita fácil. pra isso, né? Quando você for completar o tanque do seu carro, antes de abastecer, você joga dentro e fecha. Esse Joga aqui é para dentro, veículo diesel. dentro da onde põe O o tanque, quando você for combustível. abastecer, você entrega pro, Que bom, que pro, você pro vai explicar frentista, mesmo. entendeu? Olha aqui, gente. E aí você pede pro frentista colocar no tanque e completa. Excelente. Esse é de diesel Esse gasolina e álcool, e álcool. flex. Maravilhoso. Camisetinhas pros meninos. Camisetas. Ah, ela é muito. Caneta eu trouxe, mas fiquei com vergonha. Você Não, vende não caneta, afinal, você trazer umas bostas de vergonha caneta que nada, ela ó. vai brigar comigo. Canetas. Aí, Ela é ó, maravilhosa. garrafinha d'água que eu sei que vocês são do esporte, Tô beachteneiros, muito corredora papai agora. maratonista. O Beat tinha vencido, mas agora o Pois Beat é. perdeu. Tá Aí, ó, todo mundo me cobrando do Beat. dizem se os Olha, caras gente, quanto diz se presente. os caras não estão arrumados. Quando arrumar o sogro, o cara corre maratona. Aí o cara tá ferrado pra fugir dele. E aqui, Exatamente. ó, deixa E eu esse falar pra vocês maravilhoso. aí de Valinhos, quem é de Valinhos, eu tenho Boa. uma grande amiga, assim, do meu coração, mais de 30 anos de amizade, e ela se arriscou a empreender. Ela trabalhou muitos anos num colégio em Valinhos, acho que 10 ou 15 anos, alguma coisa assim, e se Maravilhoso. lançou para ser empresária junto com o marido e abriu um café lá na 28 de maio, em Valinhos, chamado Café do Centro. E ela mandou um carinho para você aqui, eu não vou estragar a Qual o surpresa, nome dela? Karina e Karina Alexandre. e Alexandre. Gratidão eterna, meu coração está quentinho. Ele fez muita propaganda de vocês. E eu, mais do que, assim, desejado, vou ir conhecer o espaço de vocês. Já vi que é coisa de comer, que eu estou precisando terminar esse episódio. Eu vou Aí comer ela com mandou um certeza. voucherzinho pra você aí, Olha ó, pra aqui, você ir tomar um gente. café lá com eles. Acho que é um voucher acho que de 60 Sim, reais, alguma coisa assim, maravilhosos. pra você ir acompanhada ao solo. Sim, depois eu vou Aí ó, divulgar super os aqui no meu. Ó, tem o panfletinhos. Instagram, cafeteria.do.centro. Muita gratidão por esse carinho, gente. E você, né, Tom? Imagina. Gratidão por tudo isso.
não poderia deixar de citá-lo, que Deus abençoe. Obrigado. Foi uma alegria e um prazer muito grande quando eu recebi a sua mensagem de me chama que eu quero participar, eu tenho uma história bacana. Eu falei, mas é agora. E que história incrível. Eu Obrigado. espero que você não Obrigado. pare nunca, porque pessoas como você não para nunca. Essa história que você falou de pega o sonho e olha pro sonho, a gente olha pro sonho e a gente já inventou outro, a gente não para nunca. E é admirável, assim, a sua Obrigado. trajetória, a sua história, a sua energia, o seu brilho no olho, o Obrigado. episódio Obrigado. inteiro que eu fiquei olhando pra você. E que Deus coloque sempre muita saúde no seu caminho, de toda a sua família, e que você expanda ainda muito mais seus horizontes. Obrigado. Muito sucesso. Vou pegar isso, vou pegar isso para mim. Gratidão. Muito obrigado, sabe? Tá aqui foi muito especial, tá com você, assim, eu admiro muito, sigo pela rede social, vejo, sabe, me encanta o negócio, sabe, a forma como você conduz foi maravilhosa, deixa a gente muito à vontade. E Volta para mim, assim, próximo. eu tenho muito prazer, assim, em outro lugar que eu falo, falar eu não sou valiense, mas moro lá há 40 e tantos anos. E orgulho de ver gente de Valinhos cada vez Sim. mais voando alto. Eu tenho certeza que para você o céu é o limite e você Ah, vai se Deus voar bem quiser. longe, entendeu? Do que depender do coraçãozinho da gente, ó. A gente é buscador, temos 3 vidinhas em casa que a gente sempre pensa neles também, né? Mas é uma vontade de viver, de vencer e de ver e de carregar a gente dando certo junto com a gente, que acho que não faz a gente parar nunca, né? Não, é demais. Eu admiro, assim, pessoas como você, seu pai, por exemplo, que não vem só de Sim, você, vem lá de não trás, vem, não sabe? vem. E ver seu irmão, sabe? São pessoas que se reinventam, que fazem diferente. Eu acho que é isso, sabe? Quando eu pergunto pra mim, o que que o brasileiro tem de diferente? É isso. A inquietude de fazer as coisas acontecerem, serem diferentes. Eu tenho certeza que à medida que o Brasil melhorar politicamente, as coisas vão melhorar muito mais pra Excelente. gente. Mas olha, todo o meu Amém. carinho, minha gratidão, assim, de estar com você mesmo aqui, foi muito bacana. Muito Pena que o tempo obrigada. foi curto, mas Passa rápido, né? não, Quando é bom é assim, passa muito vamos ver se ela rápido. vai me convidar mesmo para ser Vou, host ele vai vir dela. aqui me Só entrevistar. quero ver, mas Ele na vai me próxima que entrevistar. tiver eu quero estar muito aqui também, porque foi Gratidão, magnífico, viu? gratidão. E você que está assistindo aqui a gente, compartilha, curta esse episódio, manda para as pessoas que você acha que vão se inspirar com essa história tão magnífica e enriquecedora. O Instagram da Dona Maria Criativa, donamaria.criativa. Tom, qual que é o Instagram para seguirem você, seguirem a empresa? Eu vou olhar A... porque faz Isso, tempo manda ver. que eu não olho aqui. O meu é Vamos, Tom com M underline Ticianelli. Ticianelli. Ticianli. Sigam lá, vai ser um grande prazer. E o Tom é acessível, viu? Tiver uma duvidinha lá, manda um direct Pode pra ele, ele mandar. responde que o Então, cara é gente boa, viu? A estamos vibe aqui é boa para aqui. ajudar o que for possível, seja de Activator, seja de carreira profissional, seja de qualquer coisa, conte com a Excelente, gente. excelente. Então, até o próximo episódio. Obrigado pela audiência de vocês hoje. E mais um brinde pra gente terminar com muito sucesso e celebrando Que sempre. assim seja. Um abraço a todos, todos, todos. Gratidão mais uma Obrigado, vez. muito E obrigado. brindou, tem Prazer que estar aqui com tomar. você.